São 14 horas e 2 minutos, o Duas na Tri está de volta. Desde cedo, o mundo virtual invade a vida das crianças. Elas já nascem com um tablet na mão. Diferente de antigamente, hoje a criança é cheia de estímulos. Qual é a idade para conhecer essa ferramenta de forma mais adequada? Para falar sobre a tecnologia nos primeiros anos da escola, vamos conversar com Mônica Valls Indalêncio, corrigindo, Moreira, coordenadora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Nathalie Goulart Vale, que é professora de Informática, de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 2º ao 9º ano e também do Ensino Médio do Colégio Objetivo. Boa tarde. Boa tarde, Nathalie. Vou começar com a Mônica. Mônica, qual é a tecnologia para os anos iniciais da educação nos dias atuais? Bom, a gente tem aqui pertinho. A gente tem uma diversidade de ferramentas para trabalhar. Tablets, celulares, a gente tem os computadores também. E a Associação Brasileira de Medicina, ela fala que as crianças, a partir dos 4 anos, é que deveriam ter o primeiro contato com essas ferramentas. Que antes disso, ela teria que ter a socialização. Então, a gente respeita essa idade e só começa a partir disso. Então, nos 4 anos, a gente mostra para eles o computador. Então, apresenta a ferramenta. E observando, assim, o que ele é capaz de fazer com aquela tecnologia. Então, a princípio, o mouse para ele, já é esperado que ele não consiga usar. Claro que a gente tem várias unidades e cada criança, dependendo do espaço que ela está, ela tem um desenvolvimento diferente. Então, algumas pegam o mouse e vão embora. Outras, a gente demora uns 2, 3, 4 meses para conseguir fazer o movimento de ir para frente, para trás. Depois, a gente começa clicando, depois clicando e arrastando as figuras. Para essas crianças, eles precisam muito de cor. A cor, o movimento, o som, a sonoridade, assim, é fundamental. Então, tudo que você colocar ali que tenha movimento, alto-falante, microfone, vídeos, a gente sempre começa a aula com eles numa roda de conversa, porque é nesse momento que a gente se aproxima e coloca a atividade de sala. Ora, traz uma história nessa roda para introduzir o tema da aula. E nós não somos os professores da sala, a gente favorece o trabalho do professor regente. Então, o planejamento nosso é muito aberto. Então, o professor de sala, esse professor regente, ele separa uma das atividades dele que possam fazer o diferencial no laboratório. E a gente tem essas mídias móveis também, né? Então, eu posso trabalhar com os tablets, posso trabalhar com os computadores. Ela está falando tudo junto. Ela já está contando nossa, tudo. Meu Deus. É assim, mas é que as coisas se juntam. Quando você fala da criança de 4 anos, o que ela é capaz de fazer? Nossa, tudo. Mas deixa eu só consertar só um negocinho antes de você continuar embalada aí. Você falou que começa aos 4 anos, mas eu abri falando que hoje em dia as crianças já nascem digitais, já nascem certo? Digitais. Isso significa o quê? Porque isso é muito importante a gente colocar aqui antes de continuar falando. Por que não iniciar antes dos 4 anos? Porque hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, já está lá no touch. Por que não entrar com essa parte já? Às vezes os pais em casa já querem... Nossa, meu filho de 2 anos faz tudo. Meu filho de 3 anos já entra no celular, já entra no computador. Por que não? Antes, a gente traz a questão da Associação Brasileira de Pediatria, que ela indica que as crianças, a partir dos 4 anos, elas têm um contato com a máquina pelo menos 1 hora, no máximo 1 hora por dia. Então, a gente entende que na escola ela vai ter os 40 minutos e que ela vai ter o contato em casa hoje. Todo mundo tem. A gente vai em festas, você vai na rua, você vai no restaurante, todos estão com o YouTube aberto vendo vídeos. Isso faz parte, eles são... para eles é muito natural isso. Mas a gente entende também que ele precisa se socializar nessa primeira fase dele, né? Esse começo é importante, ele ter o contato com o outro, o brincar. Então, a tecnologia vai entrar sim, mas vai entrar a partir dos nossos 4 anos. Mônica. Né? Agora, Nathalie, pegando aí essa explicação da Mônica e levando para dentro da sala de aula, né? Como é que você começa a lidar com eles assim? Porque eles são o touch, né? Eles acostumado com o celular. Exatamente. Então, e aí a Mônica falando ali no começo, é que ela foi contando tudo de uma vez, né, Mônica? Mas a gente tem muita história para contar, não é só essa. E, aliás, o objetivo é uma história nós sem fim. Nós só estamos no 4 anos. A gente tem até os 10 ainda. Até os 10. Mas assim... Então, Malu, a gente começa com esse acolhimento, né? Primeiro, como a Mônica falou, com a roda da conversa. Então, eles precisam conhecer os professores. Isso a gente está falando do primeiro momento do aluno. Aí, tem aquela sondagem. A gente precisa saber o que ele conhece da tecnologia ou não. Como eu falei, há 5 anos, o aluno que entrava em sala de aula, ele não conhecia nada.
Hoje, esse aluno, ele já vem da geração touch. Então, como nós falamos, ele já vem dando zoom, ele conhece os jogos eletrônicos. Estamos falando de 5 anos atrás, é muito pouco. É muito pouco. É muita diferença. 5 anos, chegava sem saber nada. Sem saber Você nada. sabe que o iPhone... Mudou Nada no em sentido tecnologia, né? A gente está falando no sentido do equipamento. E esse é o nosso assunto, né? Quer dizer, Silvia, olha que que colocação importante. Quer dizer, em 5 anos, Olha a como vida mudou. Mudou. Hoje as crianças já chegam. Aliás, como? a forma como a gente interage hoje mudou. Você vai fazer, antes para comprar uma geladeira, você ia até a loja. Hoje não. Você fica em casa e ainda vê o menor preço e faz a compra. Na verdade, nem vale a pena quase ir até a loja, porque né? é mais barato a internet tem online. mais descontos. Então, todo mundo procura em casa para poder negociar na loja física, né? E se você fizer uma linha do tempo, de 94 para cá, que a gente começou a ter computador na sala, em casa, né? E foi surgindo na escola. 2007 veio o iPhone. 2007 é muito recente para tanta novidade. Deus, parece que faz parte tudo isso da vida Não, da gente. eu sem o É WhatsApp. assim, não, imagina, você consegue ficar sem alguma... Já faz parte, não, já vai faz ser parte da extensão, vida uma da extensão, gente. A gente né? acorda, vai lá, imagina, as crianças, então, continuando só, Nathalie... É que nós ficamos surpresos, né, Silvia, com tudo isso. Porque é muito Então, pouco tempo. Quer dizer, que como mudou? que chega essa criança há hoje? 5 anos existiu o acolhimento de mostrar o equipamento e os jogos eletrônicos. Hoje, nós precisamos familiarizar o aluno com o computador. Claro que nós trabalhamos com a outra tecnologia, os tablets, em sala de aula, mas, a princípio, a nossa base de aula é num laboratório de informática, que é muito necessário para a produção. Então, esse aluno, lá no futuro, ele precisa produzir. Então, ele precisa desse momento com o computador. Né? Então, nós começamos com essa introdução da máquina em si, ele aprender, como a Mônica falou, com o mouse. Então, no primeiro momento, ele tem só o movimento de arrastar. Aí a gente fica um tempo com ele só com jogos que arrastam e que tem esse estímulo, essa devolutiva do jogo para ele. Aí passa um tempo, esse tempo não é pré-estipulado, porque como a Mônica falou, cada aluno tem o seu tempo e a gente tem que respeitar o tempo dele. Passa esse tempo, ele começa com um clique. E aí o mouse, ele tem 2 botões, o botão esquerdo e o direito. E eles costumam com o dedinho apertar no meio, ou seja, tem os 2 botões clicados e aí não tem a mesma função no computador. Gente, eu demorei tanto tempo para mexer no mouse. Eu lembro quando eu peguei o mouse fazia assim, a flecha ia pra lá e falava, senhor, e agora? O que eu faço com o mouse? Mas eles demoram quanto tempo? Essa faixa etária de 4 anos, eles se perdem também. Pela pensei que você ia coordenação falar minha motora. faixa etária, Não, já lhe deu até um a deles, eles se Você perdem olhou também. pra mim e falei, essa faixa etária é problema. Às vezes eles estão mexendo no mouse e a setinha some do espaço deles, da tela. Isso é natural. Então, não dá pra gente avaliar, ele não consegue mexer. Não. É da faixa etária que é previsto isso. Ô, Mônica, e às vezes eles não querem arrastar, porque no celular, né? Fazem tudo. Eles pegam ao contrário, às vezes eles levantam o mouse e ficam assim, porque tudo para eles é muito manual, Familiar né? também, é. E a lousa, a gente tem muitas lousas, em toda a sala nossa tem. Então, as lousas digitais também. Para eles não têm Já essa... tem lousa digital? Eles já chegam e já vão passando o dedo. Eles não têm nenhuma dificuldade. Eles não leem o manual, não precisa ler. Eu experimento. Tudo ele experimenta. Ele não tem medo de nada. É um Então, aluno mas que é uma chega. geração... explica para mim, você como educadora, é uma geração que já nasce assim, tem um DNA diferente, veio de algum lugar diferente, porque como explica a forma como as crianças hoje estão se desenvolvendo tão rápido? Porque é o dia a dia deles, né? Eles acordam com o celular na mão. A gente, nós somos o espelho deles e a família também. Então, qual é o perfil das famílias de hoje? Todas estão no celular o tempo todo. As famílias, cada um no seu quarto, assistindo suas televisões, porque a gente não tinha isso. Era uma televisão única na sala, todo mundo compartilhava seu almoço e jantar. Hoje, o que acontece? Cada um tem o seu quarto com a sua televisão, o seu telefone, e a criança tem esse contato assim. E a gente acaba oferecendo, manda um vídeo para vovó. E aí ele aperta o botão, vídeo? ele fala, já faz o vídeo e já envia. Bebê faz selfie. O bebê, Bebê faz faz selfie. o quê? Faz selfie. Como assim, bebê Porque faz tem selfie? agora mêsversário. Então, tem a foto do primeiro mês, a foto do segundo mês, e as crianças já sabem tirar foto. Já sabem. E aí, a gente traz a questão Mais da pertinho do privacidade também. Essas crianças de hoje, elas não vão ter privacidade. Porque desde que elas estão na barriga, elas já estão sendo levadas para as redes sociais. E quando elas nascem, a foto está estampada em todos os lugares. O tempo inteiro, você está sendo rastreada, né? Você mostra a tua foto. Você estava domingo? Eu sei onde você estava. Como assim? Claro, você postou, alguém postou, você está lá, compartilhou. E a criança é essa. Mas vocês discutem isso com as crianças? Discutimos as questões de internet segura, sim. Desde o 2º ano, a gente faz um trabalho muito significativo com isso, porque a gente acredita que não é
proibindo, mas mostrando para eles o caminho. Como que eu tenho que ser um cidadão digital? Porque enquanto eu sou um cidadão na vida real, eu tenho que ter o mesmo papel na internet. Então, ele tem que saber o que são os direitos autorais, por que a gente Desde pequeno eles já Sim, sabem porque tudo. eles precisam fazer pesquisa. Né? A E a gente pesquisa precisa escolar, falar. ela vem desde cedo. A partir de que ano? A pesquisa escolar desde o segundo ano mais forte, mas o primeiro ano também tem faz. pesquisas, né? Eles precisam saber o que eles podem copiar, de que maneira que ele pode copiar, que ele tem que citar a fonte, o que é uma fonte, ele precisa saber qual site é seguro, né? Porque na internet a gente tem de tudo, né? Como a gente fala, é uma praça pública. E o professor parece que tem um pouco essa função, né? De poder direcionar. Exatamente, como a Mônica falou no começo, nós somos o suporte para professor de sala de aula. Então, por exemplo, uma professora, ela pede para fazer uma pesquisa sobre o Zoológico de São Paulo. Então, eu já vou filtrar alguns sites por segurança e também por causa do tempo que nós temos de aula, né? E aí a gente mostra alguns sites para eles indicados. Aí eles já entram nesse site e direcionam a pesquisa. Eles fazem a pesquisa e anotam a fonte que eles pesquisaram. E aí nós ensinamos todo esse processo para eles. Mas vocês estão dizendo, então, que, no caso, a parte de vocês é complementar as outras matérias, é isso, Nós somos Mônica? facilitadoras, é como se a gente empoderasse as demais disciplinas. Nós estamos lá sempre para favorecer esse processo dela. Eu gostaria de trabalhar o quarteirão, sem sair do lugar. Então, que programa a gente pode usar para fazer esse movimento todo, para eles conhecerem os pontos turísticos do mundo inteiro? Então, a gente separa conteúdos, separa ferramentas de acordo com a faixa etária que a gente sabe que ele consegue fazer. E aí, quando o professor troca a sala de aula normal pelo laboratório, ele continua a aula dele, só que ele muda o formato. Então, é o que a gente, mais tarde você vai falar do ensino híbrido, é justamente a gente poder trabalhar o online e o offline juntos. Então, eu posso adiantar uma atividade de sala de aula no ensino híbrido, que são Já que você está falando, pode falar. Pode são falar essas, desse, né? porque tudo ele casa, né? As oportunidades e tudo isso que veio com a tecnologia, vieram as novas teorias e abordagens. Antes a gente tinha construtivismo, behaviorismo, e agora a gente traz o conectivismo, porque faz parte desse nativo digital. Então, como que a criança... Desse nativo digital? Calma, Mônica, a gente não Ai, entende. Mônica, não. Fala devagar, Mônica. As crianças de 4 anos entendem nós duas, não? Nós duas, não. Então, Nativo, que nativo é quem Sim. essa geração que nasceu, né, em 94 para cá, a gente chama de nativos digitais, porque eles nasceram com a tecnologia. Para eles já na nativo, maternidade. né? Já vou usar nativo digital. Nativo digital. Uma Então, conversa. essa é até uma expressão que a gente já usa há muito tempo, né? E há controvérsias também, que eles acham que não, que eles só têm mais tempo de uso da tecnologia. Essa é a diferença deles conosco, porque eles passam muito tempo e a gente não tem tanto. Né? Só para lembrar, né, quando a gente fala de nativo digital, não é que ele nasce sabendo tudo. Eles são prontos para consumir. Então, assim, nós pegamos as crianças de hoje, eles pegam um celular, eles não vão procurar o manual, eles vão tentar utilizar sozinhos, eles vão descobrir como é que utiliza. O nosso papel é mostrar para ele a melhor forma de ser utilizado e como deve ser utilizado em sala de aula. Né? Então, esses nativos digitais sabem sim utilizar, mas o nosso papel é orientá-los da melhor forma. O papel do professor é justamente estar ali. Dá o foco educacional. Dá o Porque foco. brincar, os jogos são muito intuitivos, né? Então, eles são autoexplicativos. Então, ele tem as instruções a serem seguidas. Então, você precisa passar por determinados desafios para prosseguir. Então, não tem como ele não jogar. Agora, na área da educação, ele precisa seguir em frente para essa área de pesquisa, de produção de trabalho, porque quando ele precisar, até na fase adulta, na universidade, ele precisa de trabalhos, seminários, e o nosso papel é já plantar essa semente desde cedo. Desde pequeno, Desde já pequeno. direcionando a pesquisa no Sim, computador, é isso? No 5º ano, a gente tem um trabalho bem interessante, que é da mitologia grega, e a gente trabalha a comunicação oral. Então, eles precisam fazer uma pesquisa com a gente. Então, no laboratório, eles pesquisam os mitos, eles pesquisam imagens, preparam vídeos, e depois isso tudo é apresentado para os alunos dos demais anos, né? Então, já prepara para essa comunicação oral, que é difícil. Eles ficam nervosos, assim como a gente está também. Mas como que é? Isso que fala que é oralidade dos vídeos, é isso? Aqui ele vai, nesse trabalho, ele vai fazer a comunicação oral dele. Isso é uma atividade de língua portuguesa que a tecnologia, ela também ajuda a completar esse trabalho. Então, quando a gente fala
na mitologia e ele vai apresentar esses mitos gregos, a gente aproveita a ferramenta para eles poderem apresentar para os demais. Então, o que ele vai aprender aí? Que você vai trabalhar os vídeos, a elaboração, ele pode gravar um vídeo e inserir no trabalho dele, ele vai pesquisar imagens, e sempre a gente propondo também sites que sejam verdadeiros, que sejam confiáveis. Seguros, porque tem alguns que a gente só coleta informações, é só para mera informação, e tem alguns que são para pesquisa científica mesmo. Eu preciso ter certeza de que aquele site é um site que me traga um conhecimento científico mesmo, né? Essa é a parte de vocês. É a nossa parte. Tá. Além, Mônica, da parte do site do Objetivo, que nós temos uma seção onde nós temos um grupo de professores que fica selecionando sites seguros para indicar para os alunos. Ai, que interessante. Então, em todo o nosso material, no decorrer das aulas, nós temos um link onde o aluno tem o QR Code, que a Mônica também vai falar um pouquinho mais, que é um código rápido, que ele pode acessar esse link pelo smartphone, ou no site do Objetivo, ele coloca esse código e tem links relacionados àquele assunto. Então, é uma equipe de professores que já seleciona esses links para os alunos. Absolutamente seguro, né, Mônica? É isso? Seguro. Essa é a nossa preocupação. Quando o aluno vai pesquisar uma imagem, depende do tag que está associado a essa imagem, aparecem cenas que não eram para a idade dele. Então, a gente tem essa preocupação também. Qual é o material que ele vai consumir, que material que ele vai pesquisar. A gente entra com antecedência, pelo menos uns 3, 4 links a gente oferece para esse aluno, pesquisa com antecedência para que a gente tenha realmente a segurança do nosso trabalho, que ele não vá, sempre tem um acompanhamento daquilo que ele vai pesquisar. Então... Ô, Mônica, e o que é, como é que se dá o pensar do aluno diante desse contexto? Então, ele vai buscando o pensamento dele ali na construção. É como a gente traz essas novas abordagens, por exemplo, o conectivismo. Quando eu tenho uma situação, problema, eu vou atrás da minha solução. Né? Isso é o conectivismo? Esse é o conectivismo. Ele nasceu dessas crianças, desses nativos digitais, pela necessidade, pela internet. E ele busca o quê? Eu tô numa situação, minha aluna, por exemplo, ela me trouxe hoje na sala de aula um projeto dos pequenos inventores. A gente trabalha com circuitos elétricos básicos e ela criou um disco de Newton. Só que quando girava o motor, ele ficava todo colorido. O disco de Newton, ele fica branco. Sim. E ela foi atrás do conhecimento. Não, eu vou buscar. Então, onde ela foi buscar? Na rede. Então, ela vai atrás desse conhecimento dela, ela descobriu que se ela dividisse o disco em 7 partes, encontrando o ponto central, ela colando cada imagem ali, ela conseguiria fazer rodar e o disco ficaria branco. Então, olha o processo que ela fez para ter o conhecimento dela. Isso se chama conectivismo. O conectivismo, né? Que a partir de uma situação-problema. Uma ela nova teve abordagem. um problema, um novo desafio, e ela conseguiu solucionar com a pesquisa. Então, são abordagens que surgem com essas novas tecnologias. Então, como é o pensar da criança hoje? Onde ela busca essa informação? Antes a gente buscava no livro, né? E hoje eles também buscam no livro, mas eles têm mais facilidade com o livro digital. Eles buscam nas ferramentas que eles têm afinidade. Então, por que a escola hoje, a tecnologia, faz uma associação com a escola, porque ela entra no universo da criança, né? Qual é o universo da criança? A tecnologia aproximou a escola por isso, porque enquanto a gente traz a tecnologia, ele quer ir para a escola. Claro. Então, Claro, é vai para ser ele. atraente. E não é que é só atraente, é porque é muito comum para ele. Então, ele tira de letra aquilo. Não é uma disciplina que ele vai ter medo de, eu não consigo. É parte da natureza. É parte dele. É como brincar. Então, brincar é gostoso? É. A tecnologia é gostosa? É. Né? Mas é uma aula de tecnologia? A gente não dá aula de tecnologia. A gente usa como uma ferramenta. A gente apoia o professor de sala. Então, a gente gosta... É um recurso. É um recurso. Na verdade, a gente quer que extrapole aquele conteúdo de sala de aula. Tem muitas em outros tempos, a gente pensava que se a gente tirasse a lousa e passasse para a lousa digital, já era o uso de um recurso tecnológico. Sim. Ele é um recurso, mas ele não garante a aprendizagem. Eu só mudei a ferramenta. Eu tirei da lousa e fui para uma lousa digital. A mesma coisa de um livro. Eu estou lendo um livro no papel e vou para um livro e-book. Por exemplo, vou para um livro digital. Eu também não mudei nada, eu só mudei a forma como eu trabalho essa... Eu mudei o velho pelo novo. Então, antes era um livro... Mas continua papel, lendo mas do mesmo jeito, né? O nosso papel não, é fazer o diferencial, é extrapolar o que o aluno tem em sala de aula. Então, que ele busque mais coisas, que ele tenha a possibilidade de aprender, assim, com uma forma mais lúdica, mais divertida. Por exemplo, quando a gente traz as realidades aumentadas, né? A realidade aumentada também é o
real e virtual. A gente começa desde o primeiro ano. Desde o primeiro Desde ano? o primeiro, e até menos, se a gente sentir que ele é capaz de fazer. Então, um mês atrás, a gente fez uma oficina com eles, da realidade aumentada. Eles pintavam um desenho, e quando eles faziam a leitura do QR Code, é como se a imagem saísse do papel e interage com ele. Então, olha que coisa legal, muito né? diferente, né? Você olha assim, legal. como assim? Para quem não conhece, fica até difícil entender o que a gente está falando. Né? Explica um pouquinho para quem não conhece. Vamos é como lá. se você fosse fotografar uma imagem e ela virasse um desenho animado. E você né? interage com esse Então, desenho. aquele desenho que está estático, quando você faz, você escaneia, no caso, a imagem, ele levanta e começa a andar e interagir. Ele Então, escaneia aí, com o quê? com Que o material ele tablet, usa? Tablet. O tablet, próprio tablet? ou o Tablet, celular ou também, celular. com aquele código de barra que chama QR Code. Sim. Esse Aí código- sai a imagem e ele interage como? Ele interage, depende do aplicativo. Então, nós temos aplicativos que tem jogo de futebol, ou ele tem instrumentos musicais, então ele toca o instrumento e faz o som que o instrumento tem. Né? Tem do então, corpo humano. Tem do corpo humano. Então, o corpo humano sai, ele fica aqui, como se tivesse... Aí mostra pé. músculos, mostra os ossos. Então, tem toda essa parte que fica completamente atrativa E pro viva, aluno. né? E viva. E viva. Sai do papel, literalmente. É exatamente Você já viu? isso, sai do papel. Você já viu? Eu Bacana quero- pra caramba, Eu eu já quero ficar vi. pensando agora em tudo isso que elas me falaram. É muito legal. É muito e a gente legal. faz, a gente capacita professores também. O Colégio Objetivo tem os encontros pedagógicos durante o ano todo, e a gente viaja também para isso. Então, esse ano a nossa oficina foi a realidade aumentada. E a surpresa dos professores é muito engraçado, que parece o aluno. Ele olha assim, nossa, aquela coisa, como assim ela está saindo do papel, Quase ela está uma interagindo mágica. comigo? É uma mágica. Né? A tecnologia hoje virou uma mágica. Tem coisas assim que são fantásticas, né? Mas a gente também tem a preocupação, tudo que é muito bom também precisa ter um certo cuidado por trás. Então, essa é a E nossa... equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Como a Mônica falou, o tempo de uso, isso em casa, isso na escola, tudo tem que ter E equilíbrio. aí tem que se juntar com os pais, né? Exatamente, é sempre uma parceria. É. Sempre. Mas aí o fato das crianças perderem um pouco o interesse por uma aula normal, eles querem mais ver o conteúdo, vamos lá para a tecnologia. É assim que funciona? Olha, eu vou falar porque eu tenho filhas no nosso colégio. É muito difícil eles perderem interesse em sala de aula, porque o nosso colégio oferece muitas situações maravilhosas além da tecnologia. Então, assim, são muitos laboratórios, aulas em campo, estudo do meio. Então, assim, tem muitos outros atrativos além da tecnologia. Então, não dá para falar que a tecnologia é um atrativo e sala de aula não. E não é só a tecnologia, né? Porque, assim, embora seja parte do mundo dele, né? Completamente parte, mas, assim, já está no contexto. Não precisa explicar, olha, vamos para a aula de tecnologia. Não, é natural. Ou usar, não a aula de tecnologia, que você explicou bem que não tem essa aula, mas, assim, vamos usar o recurso da tecnologia. recurso. Não precisa avisar. Né? E o laboratório está sempre aberto. Nós estamos lá para dar esse suporte, mas quando nós não estamos também, ele está aberto para qualquer pesquisa, o que eles precisarem. Os tablets também em sala de aula, nós temos várias unidades que ficam circulando pela escola. Então, marcou, usa. Eu tive a oportunidade de gravar uma reportagem dos pequenos inventores. Né? Então, eu não sei como é que divide, mas cada grupo inventa alguma coisa. Exato. Eu fiquei impressionada. Conta um pouquinho pra gente essa experiência que vocês fazem. Aí não tem nada a ver com sair de uma aula para outra. Eles têm que realmente inventar alguma coisa, não é? Então, tá tudo ligado. Quando o professor de ciências trabalha alguns componentes elétricos básicos, como um motor, um LED, eles começaram a investigar, a gente podia trabalhar juntos, né, esse circuito elétrico, porque nós temos também muitos simuladores. Então, quando o aluno vai montar o circuito elétrico, ele simula no computador como seria um circuito em série, um circuito em paralelo. Por que acontece, pega fogo no circuito quando você coloca muita coisa ligada ao mesmo tempo, muitos elétrons passando. E a gente resolveu, então, vamos fazer um invento, vamos construir alguma coisa com esse conhecimento que eles têm. E aí surgem os pequenos inventores. E essa semana já está caminhando, né? Em agosto tem várias exposições, mas sexta eu estava na Granja com um dos inventos, né? Na unidade já estava acontecendo. Eles já estão inventando. Já estão expondo, né? Porque uma hora eles fazem na escola e eles levam material para trabalhar com a família. Então, a gente quer que a família também tenha essa contribuição nesse aprendizado. E a gente entende que tudo é um processo, né? Mais importante, o modo como ele está aprendendo do que o produto final. O produto final é uma consequência. Não, mas conta para a Malu o que vocês dão para cada aluno. Então, é a muito gente curioso oferece... isso. Olha o que o aluno recebe
para poder inventar. Então, Fala. ele recebe um motor, é um kit Um básico, motor. motor de Kit 3 básico. volts, Devagar, é ó, básico. motor, vamos lá. Porta-pilha, Porta-pilha. e ele recebe o botão liga-desliga também, e alguns acessórios, fios e pés de borracha, para Ok. fazer esse invento. Você vai inventar na sua casa, com a sua família, com todo mundo junto, Alguma alguma coisa. E eu tenho quantos anos? Não, e aí é legal, porque na sexta-feira, 10, uma aluna para nós, assim, eles têm que lidar com a frustração, porque eles têm um motor de 3 volts e eles acham que ele vai voar, né? Eu vou fazer um avião e o avião vai levantar. E não vai. A gente precisa falar para eles de uma maneira, assim, que não desanime, que ele tenha interesse em fazer. A gente sabe que o erro é construtivo. E ele vai errar, ele vai tentar Mas refazer. vocês dão ideias? A do gente que dá pode ser? ideias, a Sim. gente pesquisa no laboratório, mostra diversos vídeos. É porque a gente também recria a partir de um modelo pronto, né? Geralmente a gente busca. E aí, uma aluna falando para mim, eu fiquei até 5 horas da manhã no domingo fazendo invento com meu pai. Eu falei, mas por quê? A gente tentou fazer a hélice, não dava certo. Aí tentamos fazer tal coisa, não dava certo. Aí desconstruímos e fizemos um novo invento. E aí ela estava super feliz mostrando o tal do invento dela. E eu falei, e seu pai, como é que estava? Ah, super calmo. Eu falei, então tá bom. Então se ele tá calmo, tá ótimo. provavelmente. Mas olha que interessante a mente deles de criar. Hoje eles vieram, porque a gente manda esse kit e pede para que eles tragam para a gente para fazer essa exposição. E hoje eles trouxeram, mas cada invento... E a alegria deles de te mostrar como ele fez, qual o material que ele utilizou, se foi a mãe que mostrou, se foi a avó que ajudou. Sempre tem uma pessoa... muito Tem aquele que interessante. também não teve ajuda O invento vem nenhuma. com a história da família. Vem a Ah, é? história, É, vem. porque você vê a participação do conjunto, né? Como a Mônica falou, desde o planejamento até a execução Não, e do tem invento. alunos que usam, sabe aquela coisa do pai? Fala, eu tenho não sei o que na garagem. Vai lá, tira lá do fundo do baú e aquilo E eles se querem transforma. surpreender, porque eles também já acompanharam as exposições anteriores, né? Ah. Então eles já chegam ansiosos no 5º ano, porque chegou a vez dele mostrar o que ele sabe fazer. Ai, que Tem uma legal. tal de máquina de tinta que tinha no Play Center há muitos séculos atrás. E eles Ah, isso é amam legal, fazer essa isso é máquina legal. de tinta. É. Então, todo ano a gente tem umas 3, 4 máquinas de tinta. Aí todo mundo, de novo. Não é de novo. Para eles é novo. Pra eles Para é nós novo. que é de novo. Para eles é Pra assim, eles- chegou a minha vez de fazer a máquina de tinta, entendeu? Eles têm essa sensação. É. Para gente nós que sente estamos muito todos isso. os dias, todos os anos, parece que é a mesma coisa, mas para o aluno não é. Sabe que a gente, acompanhando agora mais de perto, né, o Objetivo, o Colégio Objetivo, a gente sente exatamente isso, que os alunos ficam esperando chegar naquele ano Fica. para ir para a Escola do Mar, fica esperando Exato. naquele ano para fazer o invento, Para ir pro Não é? FICO. para ir para o exato. FICO, não Isso é? mesmo. Você sabe que a gente tentou fazer cada 2 anos, porque é trabalhoso, Uhum. né? Mas não dá. Eles pedem quando vai chegar minha vez, quando vai chegar minha vez. E aí, pensando nessa situação, português entrou também com... Eles trabalham em publicidade. Publicidade. Então, eles fazem a publicidade do invento que eles fizeram. E na música, eles fazem o jingle. Então, tudo vai se complementando. Olha. Vai muito Então, além aí, da a sala de cada aula. história ano das vai melhorando, vai Das matérias que aprimorando. conversam, né? Exatamente. Quer dizer, Toda se conversa o tempo todo. Então, você fala assim, tem só a informática? Não, porque ela é tudo. Ela engloba todas as disciplinas, né? E aprende melhor assim, né? Com certeza. E agora a gente está desenvolvendo, porque a gente está trazendo essa questão da experimentação, de você retomar o manual, né? A maioria busca isso, as crianças estão precisando um pouco disso. E a Voltar gente... um pouco, vamos pegar o manual, porque criança não precisa de manual. Não, os trabalhos, você tá. fazer coisas com a mão. Com a mão. Você Ah, mesma entendi, pegar o produzir. manual, Não é o legal. manual. Mas Você produzir. O iPhone com a mão. Então, Não mas serve. produzir É um coisas. dedo só, né? É um dedo só. É um dedo só. A gente... É a mão, é a mão. A mão, a mão. fazer um É. trabalho manual, aquela geração maker, aprendendo a fazer, ela mesma produzindo um objeto como são os pequenos inventores. Então, nós fizemos um curso e buscamos algum material e achamos que era muito avançado, que era uma linguagem C, para eles não dava. E aí trouxemos, então, uma linha condutiva, que isso vai ser fantástico. Semestre que vem a gente vai começar a trabalhar com isso. Ai. Pera, vamos anotar como é que que é? chama? Linha condutiva. Nós Linha vamos montar condutiva. circuitos elétricos com essa linha. E Uhum. o que estimula muito o aluno é a maneira como o professor lança a ideia também. Isso faz toda a diferença. A gente tem que vender o peixe. Olha, a gente descobriu uma linha que conduz eletricidade, que monta o circuito elétrico, o que a gente podia fazer? E o 4º ano tem uma unidade de mistérios, de super-heróis e tal. Aí eles começaram, e se a gente fizer um bracelete que acende o LED, que faz não sei o quê? E se a gente fizer uma máscara? Então, está programado para o semestre que vem essa nossa nova aventura. Não sei onde vai parar ainda, porque é costurado. É tecido, em tecido. Né? Então, a gente que vai montar esse interessante. circuito, vai desenhar ele todo e vai ligar os polos, positivo, negativo, montar Então, em os série, fios paralelo. serão substituídos pela linha.
E a gente Vai ver a está postura. apaixonada por isso. Então, Vocês duas curtem, né, essas o descobertas grupo inteiro, também, não né? somos só nós. Nós temos mais 4 professoras também que compõem o grupo da tecnologia nossa, da nossa cadeira. E a gente sempre realiza experiências conosco para depois mandar para frente. Porque precisa testar também, não dá para criar assim. Nossa, eu acho assim, estamos entrando de férias, né? Sim. Julho chegando aí. Silvia, mas tem que ser a primeira pauta, porque eu quero saber Oh, meu sobre Deus. a linha condutiva. Calma, Adorei essa espera história. um mês, porque a gente Tá ainda bom. vai produzir. Né? Você vai costurar nas férias? Vamos Lu? costurar. A gente já fez. E é engraçado que tem diversas habilidades. Isso a gente desenvolve. Então, Ela é a costureira. quando a gente Ela é a fez o costureira. curso, eu costurava a linha e ela programava e a outra dava ideia. E aí, quando a gente foi fazer o trio na nossa reunião interdisciplinar, então, agora vamos construir o nosso bracelete com a ideia do aluno. Então, eu não sei dar o nó na linha. Eu não sei costurar. Essa do então, nó na linha sou eu. tipo assim. Agora- Mas aprende. Meninas, em relação tem toda essa base que vocês criam de tecnologia. E isso a gente vê que vai acompanhando, as crianças vão crescendo e chegam ao ponto de construir um robô. Como é que é feita essa introdução até para uma preparação para uma OBR, uma Olimpíada Brasileira de Robótica? Como é que vocês fazem Então, essa preparação? no Fundamental 1, nós temos a UBR teórica, tá? Então, começa no 2º ano. Então, nós temos as aulas preparatórias, onde a gente segue o manual da UBR do que ele deve saber para fazer aquela prova. O que ele deve saber, por Primeiro exemplo? são os conceitos básicos entre português, matemática, são as operações simples, e isso cai na prova claramente. Interpretação de texto, Cálculo mental. cálculo mental, essa situação lógica mesmo, de raciocínio lógico. E aí entra o que da robótica? Ele precisa saber o que é um robô, né? No caso, ele precisa saber as leis da robótica, que nós falamos para ele, que basicamente o robô nunca pode ferir um ser humano, independente de qualquer situação. Então, ele precisa saber isso, que o robô nunca pode ferir nenhum ser humano. Ele sabendo toda essa base, ele consegue realizar a prova teórica. E, conforme ele vai no nível 2, ele já precisa saber da questão dos sensores, que tem tudo a ver com a UBR que a gente acompanhou ontem, né? Que é a questão do sensor de luz. Então, como que a gente consegue introduzir esse assunto para o aluno dos sensores? A gente compara com o corpo humano, com os órgãos no sentido. Então, o sensor de luz tem a ver com qual órgão do sentido, né? Com o que a gente está falando. Aí ele vai relacionar com a visão. Então, um sensor de fumaça tem a ver com o quê? Então, eles precisam pensar fumaça, mas o que eu faço com a fumaça? Por onde que eu sinto a fumaça? Eu sinto pelo nariz, então eu estou falando do quê? Né? Então, tudo isso, os alunos eles vão percebendo na UBR teórica para poder chegar na parte prática do 6º ano. Apesar que agora nós temos os menores, né? Pelo POIT, nós já temos a nossa turma mirim aí do 4º ano, com 9 anos participando da UBR. E a gente já começa a trabalhar esse robô também, os tipos de robô, no 1º ano. Porque eles têm uma unidade no material deles que se chama Matemateco. É um robô que surge na escola e ele precisa fazer um percurso. Então, eles vão trabalhar direção, sentido. E aí, eles fazem esse percurso todo, depois eles têm que ter uma medida para registrar. E eles vão para o laboratório e trabalham a lógica de programação. Então, você pensa, lógica de programação para os pequenos? Sim, eles conseguem super bem. Então, a partir do momento que eles já fizeram esse movimento, já conheceram que tipos de robô, os sensores, como que ele anda, depois a atividade que a gente vai propor em sala de aula, ela complementa essa atividade do professor do 1º ano. E qual que é a importância de ter esse conhecimento de tecnologia tão cedo? Aonde que vai chegar, né? Por que precisa, hoje em dia, nas escolas modernas, ter a tecnologia como matéria? Aprender realmente a mexer desde cedo. Então, mas a gente não ensina como matéria, né? A gente faz com que eles passem por situações, problemas, que eles aprendam a resolução, que eles tenham ter a tecnologia mesmo, afinidade. aprender, né? Eu acho que é essencial, porque é difícil o ambiente que não tenha essa tecnologia. É parte da realidade, Então, ele né? vai a Como? uma livraria para ele consultar um livro que ele precisa, ele tem uma multimídia ali que ele precisa fazer uma consulta. Então, as situações na vida, ele vai sempre utilizar essa tecnologia, seja numa parte educacional, seja numa parte profissional ou até na parte do lazer mesmo, então numa viagem, então ele sempre vai utilizar, então sempre vai enriquecer. E é a questão do ponto de vista, porque o problema é que a gente fica avaliando, Silvia, mas do nosso ponto de vista. Agora, a questão é assim, o ponto de vista dele é outro. É outro. Não, Para nós parece que tem essas questões, por que eu aprendo, por que eu não aprendo? Não, ele já está lá, Já ele já é tá, inserido, já não volta. Eu penso da seguinte forma, quer dizer, a criança ou alguém que não saiba ler, ele é analfabeto. Se não sabe nada de tecnologia, também é.
Mas ele sabe. Ele Não, sabe. hoje em dia, quem não sabe nada de tecnologia fica fora do mundo. Fica Então, fora. mas a criança não Exatamente. está Fora. nesse mundo, Silvia. Aí você está considerando o teu ponto de vista. É não como é ele o é teu nativo ponto de digital, vista. né? É outra coisa. O aluno, ele já nasce com isso. Já Ele já nasce sabe a pra senha ele. da mãe, ele já põe o dedo, entendeu? Quer dizer, o ponto de vista. Em literatura tem muito isso, né? Para você criar o teu personagem, você tem que pensar no ponto de vista. Então, o ponto de vista de um pai é diferente, que é diferente da mãe, que é diferente do mocinho, do bandido, é diferente. O ponto de vista... E o ponto de vista da criança hoje, de 9 anos, você estava falando... Já está integrado. Já tá integrado. Faz parte Já da vida faz, deles. já né? faz. Olha, meninas, eu adoraria continuar, né? Muito Como bom. sempre, Ixi, né? faltou um Silvia? monte. Nem falamos dos objetos virtuais, que a gente Fala do usa objeto bastante. virtuais, o que é? Então, a gente usa muito objetos virtuais de aprendizagem, que são jogos, simuladores e tudo isso. E a gente aproveita para colocá-los em algum repositório. No caso, a gente tem o nosso portal, que é o do conteúdo online. Então, tudo que a gente usa para favorecer o aprendizado, para dar mais ferramentas para esse professor, na verdade, a gente pode usar e reutilizar quando quiser, desde que seja armazenado em algum lugar. E esse nosso lugar é o nosso conteúdo online do Objetivo. E lá dentro o aluno tem acesso o tempo todo. Então, ele pode entrar na casa dele, ver vídeos, perder uma aula, ele entra lá e tem o conteúdo. Quer dizer que o objetivo tem uma internet particular, é isso? É o nosso portal. É. Então, o aluno tem acesso a todo esse conteúdo que foi dado em sala de aula e a gente utiliza bastante. E a extensão, né? A extensão da extensão. sala de aula. Então, acaba o período escolar, mas ele continua o horário que ele quiser. E o legal é que nós temos também uma equipe que desenvolve games e com profissionais pedagogos também para mostrar conteúdo de acordo com a faixa etária. Então, o aluno tem bastante respaldo. Ele tem ferramentas para continuar o estudo dele em casa e sozinho. Ele consegue dar conta disso, né? Uma escola Muito bem. contemporânea. Muito bem. Tem bastante coisa. Faltou mais alguma coisa? Faltou muita coisa. Não deu para falar o Faltou. texto que Fica a pra gente próxima. precisava. Fica para a próxima. Eu quero agradecer, então, a Mônica Vals Indalêncio Moreira, coordenadora de Educação Infantil do Ensino Fundamental, do 2º ao 5º ano, do Colégio Objetivo, e a Nathalie Goulart Vale, professora de Informática, de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, do 2º ao 9º ano, e também do Ensino Médio, do Colégio Objetivo. Eu que agradeço. Meninas, Obrigada, viu, meninas? muito obrigada. Foi uma aula, né? Dá vontade de ficar pensando aqui Não, agora. agora em agosto, Opa, espero Volta que no final de novamente. agosto. A gente traz os nossos braceletes. isso aí. Bom, no próximo bloco vamos descobrir a importância do movimento no desenvolvimento humano.